Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso R Básico. Hoje nós estamos com a aula 14. Vamos falar de importação e exportação de dados. Eu sou o Ben David e desde já eu agradeço aqui estar com sua presença, mas desde já queríamos fazer um aumento de alcance de visualizações, não só desse vídeo, mas de todo o canal. O que é que a gente pede então? Para que, se você já faz parte do nosso curso, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like para dar a nossa força, ative o sininho para que o alcance não só de todos esses processos você consiga estar antenado com todos os materiais que a gente disponibiliza, mas para que outros também possam ter acesso a esses materiais. É um grande prazer compartilhar conhecimento com todos vocês. Para vocês que estão aqui a primeira vez e para os que já fazem parte do nosso curso, sempre é de praxe mostrarmos a página do nosso curso e como você acessar todos os materiais para o curso R Básico. Aqui no R Básico, na nossa página profissional, bendavid.github.io, em que também aqui na tirinha do nosso vídeo nós temos essas informações, bem como mais outras informações, você pode acessar a página do curso em Cursos, Estudando o Ambiente R e o R Básico. Aqui você vai ter acesso a todas as informações necessárias para que você possa andar com o curso para todas as 25 aulas. Aqui especificamente na seção em aulas, nós estamos diante da nossa aula 14. E o que é interessante para essa aula de hoje é que nós vamos trabalhar com banco de dados. Não temos como explorar toda a performance que o R pode desempenhar quanto à questão de importação e exportação de dados. Mas nós vamos tratar com 3 bancos de dados, que geralmente nós trabalhamos, não dentro dessa era Big Data, em que o processo é um pouco mais complexo, mas trabalhando com dados de forma a tratarmos análises de modo mais simples, nós vamos trabalhar com 3 tipos de extensões: o TXT, o CSV, e na nossa apresentação nós vamos falar alguma coisa sobre as extensões XLSX, que é justamente do MS Excel. Então, nesse sentido, a gente pede para que antecipadamente vocês baixem esses arquivos, coloquem no seu diretório de trabalho e, ao criar um script específico para replicar tudo isso que nós vamos fazer, você consiga acompanhar essa videoaula posteriormente. O nosso plano de aula, que também pode ser acessado por aqui, plano de aula que nós temos hoje, é justamente para tratar da importação e a exportação. Vamos falar justamente do princípio da interface que existe, que é um dos princípios que existe no R, como organizar o banco de dados, como importar dados para o R e como exportar dados do R. Essa vai ser nossa temática. De praxe, nós temos todas essas metodologias, todos esses pontos da metodologia que nós trabalhamos já ao longo dessas aulas, e aí a avaliação a gente faz o reforço para que vocês estudem o capítulo 5 do livro R Básico. Já fazendo o gancho do livro, nós temos aqui na seção livro de apoio. Se você tiver interesse na versão física do R Básico, você pode entrar em contato aqui com a nossa representante comercial, que o preço estará mais acessível. Não tendo condições de comprar o livro físico, não tem problema. Na versão digital, nos formatos em PDF e BookDAO, nós disponibilizamos gratuitamente todo esse material para que não haja problemas no andamento do nosso curso. Tudo bem? Dito isso e feito essas considerações, deixa eu ver se eu tenho mais algumas coisas. Uma última coisa que a gente sempre faz, e aqui nós estamos na aula 14 nesse sentido, é que faça-se o reforço de, para os que estão inscritos no curso e que haja a emissão do certificado, a lista de presença está sempre na descrição do vídeo
postado no canal do YouTube, tá? Então, vocês têm até 3 dias após esta aula estar postada para que vocês possam preencher a presença e que, para assim, ao final do curso, você tenha a emissão do seu certificado. Tranquilo? Vamos lá para a nossa aulinha? Belezinha, deixa eu abrir aqui meu apresentador e vamos lá para a nossa aula. Tranquilo. Então, hoje nós vamos falar sobre importação e exportação de dados. Desde mais nada, queremos falar sobre a filosofia de trabalho que nós temos com o selo Democratizando Conhecimento, em que todos os nossos materiais, por uma das vias de publicação, está disponível gratuitamente e a gente deixa na nossa página profissional. Queremos agradecer imensamente o apoio do SEAC, da UFSJ, no qual o SEAC é que vai nos emitir o certificado e a UFSJ é o que nos dá essa liberdade para que a gente, como parte da instituição, possa trazer conhecimento, ou na realidade levar conhecimento da academia para toda a sociedade. E aqui é o nosso livro, que nós já reforçamos de modo anteriormente. E antes de começarmos aqui esta apresentação, queríamos só fazer o reforço de que se você não assistiu à aula anterior, por gentileza, veja no cards em que você consegue ter acesso à aula 13, do qual nós falamos sobre quadro de dados. Beleza? Então, começando a nossa aula sobre importação e exportação de dados, nós iniciamos falando sobre o terceiro princípio do R, que é a interface para outros programas são parte do R. Isto significa, nós já falamos que o R é uma linguagem interpretada, em que nós temos linguagens de baixo nível e outras linguagens que trabalham no submundo do R, e que o R, em nível superior, como linguagem interpretada, consegue, vamos dizer, fazer com que o usuário ele tenha uma ambientação melhor próximo, vamos pensar assim, da linguagem humana. Então, nesse sentido, isso já é nativo. Para que a gente possa ter esse suporte, o R, em sua própria arquitetura, tem essas estruturas de interface para que haja melhores comunicações do usuário com a linguagem. Então, isso aí já é algo nativo em si, no próprio R. Nesse sentido, diversas outras linguagens, elas têm conexões muito facilmente por meio de pacotes, e também isso aí é algo, nós falamos algumas vezes ao longo das aulas, mas é algo que a gente vai ter uma aula específica sobre isso, e por meio desses pacotes eles são como se fosse uma espécie de tradutor de determinadas linguagens para que se comuniquem com o R. Assim como também não só linguagens, mas programas específicos. E apesar do R-Core Team, que é o grupo que mantém o CRAN e todas as manutenções específicas que existem no R, do qual a gente vê versões a todo instante, ainda se limita a definir o R como um ambiente para a computação estatística. Nós acreditamos que é uma humilde definição, porque a complexidade que o R tem hoje, não só na área da estatística, mas dentre outras áreas, é algo surpreendente. Reforço mais uma vez, esta apresentação foi desenvolvida todo dentro do R, mais especificamente com a IDE Studio. Significa dizer que aqui nós temos, por exemplo, uma linguagem por trás do qual nos dá essa renderização, em que uma delas é o JavaScript. E eu não programo em JavaScript, mas nós temos pacotes específicos que faz essa tradução e nos proporciona uma apresentação dessa tão bonita. A facilidade, então, do R de interagir com outros softwares, linguagens, etc., é muito grande. E assim pode se tornar complexo a importação e exportação de dados. Por que nós dizemos isso? Quer dizer, não é que seja tão complexo, mas à medida em que você vai tendo bancos de dados mais complexos, essa importação pode lhe proporcionar determinados entraves iniciais
devido a um pouco de complexidade que você muitas vezes tem que entender um pouquinho mais da outra linguagem do qual você está fazendo essa transição de banco de dados ou de softwares nesse sentido. Exemplos como isso que a gente consegue por exemplo, fazer importação e exportação de bancos de dados da linguagem S para R, da SPSS. SPSS é porque nós temos como linguagem S nativa do próprio R. Isso aqui praticamente já é algo de praxe que ocorre a comunicação. Mas bancos de dados que estão no software SAS, no Minitab, no Python, bancos de dados do Excel, do SQL, dentre outros. Nesse sentido, nós temos um outro tema bastante interessante, do qual, com o Big Data, você usa muitas vezes o SQL nesse sentido, ou em outras situações, APIs específicas para que você possa pegar bases de dados, por exemplo, na época da Covid, da pandemia, todo mundo entrando lá no DataSUS, pegando base de dados lá do Ministério da Saúde nesse sentido, dos censos demográficos que existem do Brasil ao longo de 10 e 10 anos, nós temos pacotes específicos que são, na realidade, APIs nesse sentido, que se comunicam diretamente com aquelas bases que estão em servidores específicos e faça com que o R carregue todos esses bancos de dados. É algo surpreendente nesse sentido e isso é uma realidade. Um outro sentido também da parte de importação do banco de dados, aqui é só um exemplo bem simples, mas que está em pauta muito grande, é justamente a área do web scraping, que nada mais é do que você pegar textos de internet, codificá-los de certa forma e importá-los isso para uma base de dados em que o R consiga fazer a leitura e faça determinadas induções nesse sentido. O que é que a pessoa quis dizer com determinada informação, o que é que um determinado meme quis representar em determinada postagem, o tempo de visualização que um usuário está em determinada postagem. Nesse sentido, é algo que a estatística tenta entender, nesse sentido que seria entender esses padrões. Nesse sentido de captação de informação, esta é uma das áreas, que é o web scraping nesse sentido, e o R já tem pacotes específicos nesse sentido para poder fazer importação de textos da área da internet e que isso seja importado, transcrito de alguma forma e entre dentro de uma estrutura de dados para que a gente consiga fazer manipulações dentro do R. Hoje, então, nós temos uma grande ferramenta de exportação de documentações no R, quer dizer, no sentido de exportação, essa renderização aqui que nós estamos fazendo como uma espécie de banco de dados, não como leitura, mas de informação, é o uso do R Markdown. Então, depois do R Markdown, veio documentações de forma a gente expor a base de dados ou a base de informações de forma mais elegante, em que o apelo nesse sentido da informação, ela entra em evidência em que a gente quer mostrar de forma mais elegante os dados do qual nós fizemos em nossa análise ou em apresentação. Mas, nesse sentido, nós temos ainda, por finalizar, exportações interativas, em que a gente pode exportar base de dados para uma página HTML em que você consiga fazer a interação. É justamente o que a gente chama das páginas dinâmicas, que tem botões, menu, de forma que você pode criar gráficos e pode você fazer modificações do tipo de gráfico que você quer visualizar para aquela mesma base de dados. Enfim, um arsenal de possibilidades que hoje o R não se limita apenas nesse sentido como ferramenta estatística. O apelo é muito maior nesse sentido de todo o poder que o R tem hoje com a quantidade de pacotes e do que os usuários, desenvolvedores contribuem para essa linguagem. Dessa forma, falando tudo isso, a gente não conseguiria, dentro de uma apresentação, dar toda uma explanação nesse sentido de potencialidade do R, que esta não é a finalidade. Nós queremos fazer uma breve introdução sobre a importação e exportação de dados. Então, nós vamos trabalhar especificamente com aquelas extensões de base de dados que nós falamos do TXT,
que é uma base de dados de textos, e a de CSV, que é algo semelhante a essa mesma base. Então, nós nos limitaremos a arquivos de texto e arquivos binários. Do tipo, nós vamos tratar em algumas situações aqui de textos, arquivo de texto .txt e .csv, como também de arquivos binários do XLS e o XLSX. Esse tipo de arquivo foi originado inicialmente pela Microsoft, mais especificamente pelo software Excel. Nós temos hoje outros programas nesse sentido gratuitos, do qual você pode manipular essas mesmas bases. Por exemplo, o LibreOffice, o LibreOffice é o que eu estou me lembrando aqui especificamente, que é gratuito e você consegue manipular também essa mesma base de arquivos binários. Uma outra coisa que a gente vai mostrar é que a gente pode pegar essa mesma base aqui, ela estando na internet, a gente pode pegar os arquivos diretamente de um link da web e importá-los para a base R. Nós vamos mostrar isso numa aplicação justamente de um código retirado lá do nosso capítulo 6, do qual nós temos lá no R básico do nosso livro. E nós podemos também criar banco de dados, essa é menos sugestiva, porque quando você tem uma base de dados gigantesca, é praticamente intratável você digitar isso manualmente. Você usa muitas vezes programas específicos nesse sentido, que manipula melhor inicialmente a base de dados para você fazer uma melhor mineração desses dados, um refino para detectar erros, possivelmente, e depois o importa para o R ao invés de digitar toda aquela base de dados manualmente. De todo modo, a gente mostra a forma por trás como está dessa importação dos dados, de um modo geral, que existe no R. E aí a gente volta para aquela ilustração que nós tínhamos, né? O que é que nós queremos hoje? Nós podemos criar dentro do próprio R dados e nominar essa base criada e armazenar essas ligações no ambiente global. Eu posso fazer a importação da memória de armazenamento da minha máquina para dentro do R, que é justamente a importação, ou vinda mesmo da própria internet. Eu posso pegar essa base de dados. A exportação desses dados vai estar justamente no que a gente queira. A gente quer o quê? Que essa exportação de dados, essas informações que nós temos, seja ela por dados para eu apresentá-la de forma gráfica, ou eu quero a criação de páginas web nesse sentido, ou que isso se transforme em livros ou outras documentações, seja papers, etc. A exportação aqui hoje é das formas mais diversas possíveis e até mesmo exportá-las na própria base inicial, né? No TXT, no CSV, no XLS. A criatividade aqui vai estar nesse sentido para que você faça a escolha necessária, porque o arsenal de possibilidades dentro do R é muito grande nesse sentido. Então, as ideias básicas do que é que nós vamos ter. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos escrever ou importar um banco de dados e lá no R a gente vai verificar o nosso diretório de trabalho, que nós falamos nas aulas anteriores, em que a gente consegue verificar por meio da função getWD. E, uma vez verificado o diretório de trabalho, ao importar essa base de dados, ou a gente usa o nosso diretório de trabalho ou o diretório corrente apontando para onde é que está essa base de dados. Como é que a gente vai fazer essa conexão? Nós vamos usar a função read.table e vamos dizer, tá nessa pasta aqui, nós vamos mostrar como é que a gente faz esse apontamento, tá nessa pasta ou tá neste link da internet e eu quero fazer essa importação dessa base de dados e vou associar um nome a essa base de dados. Lembre-se que com a importação feita pelo read.table, a estrutura de dados que nós teremos no R, como visto lá na aula 13, é um quadro de dado ou um data frame. E aí, nesse caso, a gente vai ter essa estrutura de dados, como eu acabei de falar, e no RStudio tem alguns recursos que podem facilitar essa importação.
Então, no RStudio tem botõezinhos, algumas coisas dá para a gente fazer, mas é interessante que a gente entenda como é o processo da linha de comando, como também os recursos que existem no RStudio. Em algumas situações, a gente pode ir diretamente por ela e fazer essa importação. Em algumas outras, faz-se necessário, então, você ter o conhecimento da própria base do R, de como é que isso é inserido em linha de comando, para que você tenha um controle maior dessa importação. Então, a preparação do banco de dados. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é que como é que nós construímos a nossa base de dados. Então, que sempre isso tenha na sua cabeça, para qualquer leitura de programa, vai ser sempre assim de praxe. As variáveis, elas são separadas pelas colunas. Nós inserimos os valores das variáveis, ou seja, os dados para determinada variável, sempre em linhas. Sempre a primeira linha dessa nossa base de dados, ela representa o nome da variável. Quanto mais caracteres diferentes do padrão ESCII, mais difícil poderá ser a leitura desses dados. Isto é, pense que você tem uma base de dados para leitura realizada por um programa. Então, evitem espaçamentos de nomes, evitem acentos, simplifique nominações de variáveis. Por exemplo, olha o exemplo que nós temos aqui embaixo. Aqui é a nossa primeira linha da base, e aqui se eu identifico que var1 é a determinada variável que eu estou querendo tratar, é muito mais fácil eu chamar var1, se vocês se lembram como é que nós fizemos isso no quadro de dados, quando nós fomos captar os elementos que estavam nominados dentro do quadro de dados? Para eu digitar var1 é muito mais simples do que eu botar o nome variável. Vai demorar muito mais. Às vezes eu posso ter uma chance de erro maior nesse sentido. Apesar de todos os recursos que o RStudio tenta nos facilitar para evitar os erros, mas mesmo assim passa batido. Então, sugestões aos bancos de dados. Vamos evitar símbolos fora do padrão alfanumérico. Vamos evitar o uso de letras minúsculas e maiúsculas. Isso facilita o acesso às variáveis. Lembre dos padrões de nomes sintáticos nesse sentido, para evitar, por exemplo, nomes que já estão reservados dentro do R também. O banco de dados será utilizado para que um programa faça leitura. Então, deixemos a formatação de apresentação dos dados e arquivos específicos, evitando qualquer outro tipo de informação que não seja banco de dados. Por exemplo, acontece muito comigo quando a gente faz colaborações com outros colegas, o cara fica colocando comentários do que é aquela variável 1, do que é a variável 2. Para a leitura de um programa, você tem que deixar a base de dados mais simples possível, apenas com as próprias variáveis e o banco de dados. Não precisa você estar inserindo informações adicionais, porque isso com certeza trará problemas para a leitura do banco de dados. Então, nesse sentido, vamos evitar também palavras longas. Algumas sugestões aqui como nome de variável. Segunda variável, uma mal escolha. Por exemplo, vamos simplificar segue var. Se eu já consigo identificar que isso é a segunda variável, eu simplifiquei muito mais e demoro muito menos para escrever do que escrever essa. Se não quero deixar junto, posso separar por um underline. Também segue underline var. Vamos evitar palavras compostas separadas por espaços, porque isso também dá problema na leitura algumas vezes do próprio R. Vamos usar, ao invés disso, o símbolo underline, como nós fizemos aqui anteriormente. Então, ao invés de botar var espaço 2, ou bota var 2 junto, ou var underline 2. Vamos evitar também o uso do ponto para separar palavras compostas. Por quê? Porque isso é um sistema, uma forma sintática da gente usar o sistema de orientação a objetos que nós temos no R, em particular o sistema S3. Então, é aqui que nós definimos qual é a classe do objeto com esse tipo de estrutura, que nós ficamos limitados nesse sentido no R básico de ter que apresentar
devido que isso é um tanto mais complexo e a gente deixa para cursos posteriores para abordar e aprofundar isso um pouco mais. Então vamos lá. Nesse sentido, a importação de dados usando no console, o primeiro comando que a gente usa é o comando scan. A base de todas as importações que nós temos no R, não vou dizer todas, quase todas as funções, tá por trás é o scan trabalhando nesse sentido. E qual é a lógica do scan? Aqui no console, eu digito scan e isso vai ser associado com o nome X se associa a esse objeto, e eu vou digitar no console qual o banco de dados que eu tenho. Então, eu vou digitando. E aí, ele aparece na indexação o 1, 2 pontos, que é o primeiro valor. Ao ato de eu ir digitando, aperto Enter e aí ele vai dando mais linha. E quando eu quiser encerrar e não tiver mais nada para inserir, eu aperto 2 Enters. Vamos ver isso no R para a gente ver mais facilmente. Estou aqui com R, então eu vou lá, digito scan, abro parêntese e fecho parêntese e vou dar Enter. Aparece 1. Então vamos lá. 10, vou botar aqui 20, 30, 40, por exemplo. Quero parar aqui, aperto 2 Enters. Enter, Enter. Pronto. O que é que ele me diz aqui? Foram lidos 4 itens. Se eu quiser saber qual é o objeto que eu armazenei, ele vai me dizer lá e eu vou ter 10, 20, 30 e 40. Perceba que aqui eu estou no RStudio, então eu simplifiquei o quadrante, simplesmente para diminuir. Mas veja que no ambiente global essa ligação está armazenada, né? O X com este conjunto de dados, que no caso aqui para nós é um vetor, nesse sentido com o scan, tá? Beleza. Então, feito isso, é muito simples essa base de dados. Agora, imagina, aqui foi 4 valores. Se fosse 1000, se fosse 10.000, nossas bases de dados hoje estão cada vez mais gigantes com essa era tecnológica e os problemas que nós temos cada vez mais complexos. Então, vamos procurar algo melhor. Então, importando o CSV, a principal característica dela é que a separação das variáveis é dado por ponto e vírgula, geralmente, né? Isso não é fechado, às vezes é vírgula ou o próprio espaço. E nós temos também a extensão, o arquivo de texto de banco de dados por TXT. A principal característica é separar por variáveis. Então, se você tem nome de variáveis muito longas, a separação das colunas pode ser um problema nesse sentido. E aí corre um maior risco de erro da leitura na importação. É recomendável, e eu sempre dou preferência ao CSV, porque cada coluna é separada por ponto e vírgula. Isso a gente consegue delimitar na importação e informar. E aí, independe de o nome ser grande ou ser pequeno, como ele está separado por ponto e vírgula, não há problema nenhum nesse sentido. E nós vamos mostrar também as importações em Excel. Vamos ver se a gente vê alguma coisa em XLSX, XLS e XLSX, seja na importação ou na exportação. Os pacotes que nós vamos utilizar aqui nesse sentido são pacotes adicionais que não são aqueles da base do R, que é o que a gente chama de pacotes nativos. Nós temos esses 2 pacotes aqui. Por enquanto, nós não sabemos ainda fazer nada sobre ou entender nada sobre o que é um pacote, como instalar um pacote, como carregar, anexar um pacote, mas nós vamos ter informações básicas nesse sentido para poder entender, tá? Então, vamos lá. Importação de dados. Então, nós mostramos já no início da nossa aula, vamos só reforçar aqui na apresentação, que aqui na nossa aula 14 nós deixamos esses 3 bancos de dados para vocês baixarem, tá? Aqui nós temos o CSV, do qual aqui baixando, para a gente visualizar, está aqui disponível para que a gente possa salvar e guardar, seja no nosso diretório de trabalho, o que é que seja. Vamos aqui logo mostrar e a gente olha um pouquinho mais com detalhes esse conjunto de dados, tá? Então, nós temos o conjunto de dados, a base de dados Alfafa, esse segundo aqui, datas ST 1980 e produção CSV. 3 conjuntinhos diferentes que nós temos algumas características sobre ele.
Como é que a gente pode importar isso primeiro no R? Então, usando o RStudio. No RStudio, aqui no terceiro quadrante, na aba Environment, nós temos um botão chamado Import Dataset. Então, a gente pergunta de que formato nós queremos baixar. Existe um arsenal de formatos. Aqui nós temos do SPSS, do SAS, do Stata, TXT, usando o pacote Base ou ReadR. Então, nesse sentido aqui, nós temos muitas possibilidades. Aqui, como eu vou usar o da alfafa.txt, eu vou usar a importação baseada no próprio pacote Base. Então, não preciso instalar nada adicional. Aqui nessas outras opções, se você escolher e necessitar de algum pacote, automaticamente, como nós não ensinamos nada ainda, mas aqui o RStudio tem um recurso de abrir uma outra janela e se ele identificar que esse pacote não está instalado, ele pergunta, deseja instalar? E aí você instalando vai ser bem sucedido essa importação. Aqui no nosso caso eu não preciso instalar nada porque eu vou importar o arquivo TXT, que é aquele alfafa. Então, fazendo essa importação, eu venho aqui, na segunda aba, eu vou dizer aonde está. Então, aqui, por exemplo, no meu diretório do qual eu quero fazer isso, que a gente chama de diretório corrente, e nesse sentido, a gente procura o arquivo específico, no meu caso aqui está alfafa.txt, fiz a seleção do arquivo. Ele vai me mostrar aqui especificamente como se a visualização que eu estou vendo do arquivo está tranquila nesse sentido, se a separação das variáveis está feita de forma correta, significa dizer que ele fez a leitura de modo correto. Por quê? Porque se tiver alguma coisa que ele não identifica, por exemplo, a separação de casas decimais é por ponto e não por vírgula. Então, aqui nós temos todas as opções do qual nós identificamos tudo isso. Tá vendo? Aqui a separação de variáveis, nós estamos dizendo que é a separação feita por espaço, que é o tab. Está me perguntando se existe strings, ou seja, se existe dados ausentes, no caso, não disponíveis, que é o not available, e que são os NAs. Nesse caso, eu não estou colocando nesse sentido, ou melhor, estou identificando a identificação desses tipos de dados, que é por NA. Se não for, eu identificaria pela nominação específica. Aqui está perguntando, se lembra que eu falei no DataFrame, quando ele importava, que ele passava os strings para fatores? Aqui, isso nós falamos lá na aula 13, quando falamos de quadro de dados. Aqui, ele pergunta se a gente quer fazer essa correção para variáveis que são do tipo string, isto é, caracteres. Nesse caso, eu não estou escolhendo. Visualizando essa saída aqui e verificando que está tudo ok, eu vou lá e finalizo a minha visualização. Veja o que é que ele faz. Ele pergunta aqui inicialmente, eu acho que vale a pena a gente mostrar, qual é o nome que você quer que se associe a essa base de dados. Eu estou colocando alfafa. Então, nesse sentido aqui, veja o que é que ele faz. Apesar de eu ter feito isso tudo por via botão, olhe qual é a conexão que ele me mostra aqui nesse sentido. Ele está usando aqui o read.delin, que é um outro tipo de função que nós não apresentamos, mas isso é feito por ele de forma automática. E ele usa essa função para que crie uma estrutura de dado e que o nome alfafa se associe a essa estrutura. Automaticamente ele usa uma outra função que é view, em que view a gente consegue visualizar essa base de dados. Aqui no R também é interessante que aqui com a base de dados a gente consegue fazer algumas manipulações básicas aqui, como filtrar. Aqui eu acho que não tenho certeza como fazer mais algumas restrições nesse sentido. Tem que explorar esses exemplinhos e vocês tentarem fazer também. O que é que nós temos mais? O que é interessante para as funções utilizadas? Lá foi usada a função read.delin,
mas a gente prefere utilizar o read.table. Tem pequenas variações, você consegue ter um controle melhor nesse sentido, e aqui a gente vai apresentar por meio de um código para que vocês consigam ver como é que é feita essa importação. Então, nós vamos usar o setwd para alterar o nosso diretório, que a gente queira, o getwd para a gente ver o diretório de trabalho nosso, qual que a gente está nesse momento, ou seja, qualquer coisa que eu exportar diretamente sem apontar, está indo para o nosso diretório de trabalho. E para fazer o processo da importação, nós vamos utilizar o read.table. O detalhamento da função read.table, nós não falamos antecipadamente, nós não temos só esses dois argumentos, mas nós já falamos que as funções, ela tem, apesar de nós não termos detalhado isso diretamente, mas as funções ela têm entradas e essas entradas, seja de banco de dados ou de informações, ela é feita pelos argumentos que tem na função. E esses argumentos eles têm nomes, para que a gente consiga identificar onde é que a gente tem que inserir determinadas coisas para que a função consiga ler. Então, os argumentos que nós temos para a função read.table, quando se tiver tendo dificuldade nesse sentido, na aula 15, que nós falaremos sobre funções, ficará mais claro esse processo de construção do conhecimento. Então, nós temos a função file, que é justamente o banco de dados que você vai apontar para esse argumento. E nós temos ainda o argumento reader, que é justamente para identificar se o banco de dados tem cabeçalho ou não. Então, se reader for igual a true, significa que tem. Se reader for igual a false, significa que não tem. A gente sempre recomenda que a base de dados tenha o cabeçalho, para que a gente consiga identificar melhor as variáveis. Nós temos o outro argumento sep, que é justamente qual é o símbolo que você está usando para separador de casa, para o separador de variável. Nós estamos usando o espaço, ou nós estamos usando o ponto e vírgula. Isso vai depender da base que você está importando para que você consiga identificar e o R consiga fazer a leitura de forma correta. O DEC significa assim, o separador de casas decimais que você está usando. Qual é o símbolo? É ponto? É vírgula? A gente, no Brasil, muitas vezes, nossa base, pelo nosso sistema de ABNT, a gente usa as vírgulas para separar unidades de dezenas. Então, nesse sentido, a gente tem que identificar que a base está separada das decimais por vírgula e não por ponto, porque o R só lê como ponto. E aí o que é que ele vai fazer? Ao ser importado para o R, ele pega as vírgulas e o transforma para ponto para que o R consiga fazer as operações necessárias. E aqui a gente tem um exemplo. Esse exemplo que a gente está retirando, devido ao nosso tempo, a gente não consegue explorar muito o assunto nesse sentido, mas a gente consegue detalhar um pouco sobre o código 5 que nós temos lá no nosso livro, do R básico. Esse código 5.1, sempre a identificação do código, o primeiro, ele identifica o capítulo que nós estamos no livro. Então, nesse caso, esse código você vai achar lá no capítulo 5, do qual a gente fala sobre importação e exportação de dados. Então, aqui a gente tem o getwd, para verificar qual é o diretório. Não satisfeito, eu estou usando a opção setwd e estou apontando para onde eu quero. Uma coisa que é interessante nesse momento é verificar que a barra que nós usamos, quando nós usamos, por exemplo, no sistema operacional Windows, essa barra é uma barra contrária. É uma barra não dessa forma aqui. Essa barra que a gente chama nesse sentido aqui é a barra invertida. Então, na hora de você apontar para onde está o arquivo específico, o diretório onde está o arquivo específico, você tem que, ao pegar esse link, seja no sistema operacional que você estiver, se lembre de fazer a inversão das barras para que você tenha acesso especificamente e o R consiga entender para onde é que você está apontando, né? O diretório específico onde está o seu arquivo. Então, eu estou querendo apontar para o disco rígido C e criei uma pasta chamada
é a MBR01 e coloquei lá do disco rígido C. Então, quero jogar para cá tudo que for ser exportado ou que eu vou ler. E aqui com list.files, eu vou pedir quais os arquivos que existem aqui dentro agora do meu diretório de trabalho. E aí, feito essas considerações, eu vou lá e nessa situação eu vou importar o meu diretório de trabalho. Com este diretório de trabalho já específico, se eu não quisesse colocar isso daqui, ó, eu não precisaria. Com alfafa txt, eu estando dentro desse diretório de trabalho, ele já conseguiria fazer a leitura. Então, para tirar a carga de consciência, eu estou colocando todo o apontamento, seja o disco rígido, o diretório e o arquivo específico. Veja que como o meu arquivo tem cabeçalho, estou usando o reader igual a true. Considerando que o arquivo está no diretório de trabalho, eu também poderia utilizar assim, ó, que eu acabei de falar, ó, dados 2. Estão vendo? Ó? Sem precisar dar todo o apontamento, porque alfafa txt já está nesse diretório de trabalho que eu coloquei. Importando agora dados de um arquivo de texto separado por decimais. Que as decimais são separadas por vírgula. Então, eu faço a mesma importação, estou usando file para apontar. Uma coisa que é interessante em funções em R é que quando eu sei que o primeiro argumento é file e eu identifico o objeto que file vai receber e eu sei a ordem que está a posição desse argumento, eu não preciso nominar, ó, botar o nome file aqui igual não, ó. Aqui nesse caso eu coloquei, percebem isso? Interessante isso também que existe em R. Então aqui nesse caso, para eu separar e identificar que a minha base de dados está separada com vírgula, que no caso é esse de dado ST1980, lá não estava separado por ponto, eu tenho que dizer aqui em DEC que a separação de casas decimais é por vírgula, nesse caso, ó. Então, considerando que o arquivo está no diretório de trabalho, eu precisaria também não apontar. Faria as mesmas linhas de comando, colocando mais enxuto o apontamento. Aqui eu simplesmente digitaria o arquivo, porque eu sei que o R, pelo setwd, já está olhando para o diretório de trabalho, que é o AMBR 01. E aqui, por fim, o CSV. O que é que vai separar, o que é que vai diferenciar o CSV para o que nós fizemos até agora com o TXT? É que o CEP, no meu caso, a minha base de dados está separado por ponto e vírgula, a minha base de dados. Então, nesse sentido, faz-se necessário nós visualizarmos, verificarmos, nesse sentido, que as minhas variáveis estão separadas por ponto e vírgula, então eu acrescento na minha função read.table isso daqui. O que vocês podem fazer é repliquem esse código, coloquem no diretório de trabalho que vocês quiserem, baixem os arquivos alfafa, dados 1990 em produção e tentem replicar isso daqui para que vocês sintam realmente o processo da importação. E por fim agora, eu estou pegando o alfafa, olha aqui, deixa eu pegar ele aqui, ó. Vamos só visualizar ele aqui para que vocês vejam, ó. Aqui está a base de dados, ó. Deixa eu voltar aqui para ver se eu consigo ter acesso lá dentro do... Não consigo não. Tá lá no meu no book, ó. Olha aqui que interessante. Vou entrar no GitHub, que tudo isso está lá na base do GitHub, e vou colocar aqui o book AMBR, só para que vocês tenham noção dos scripts em si, daquela base de dados do que eu falei para vocês. Eu acho que eu estou no capítulo 5, olha só. Então, aqui eu tenho o datas 1980. Veja que aqui nesse caso está separado por vírgulas decimais, percebem? Veja que no outro caso, em alfafa, nós não tínhamos isso. Eu acho que lá alfafa tá aqui, ó. Alfafa. Tá por ponto e vírgula, só que está separado por espaço. Se o nome fosse grande demais, aqui não fosse bloco, fosse outra coisa, fosse grande demais, com certeza esse nome prod seria puxado um pouco mais para lá e poderia ter problema de leitura.
o que é que eu recomendo? Ao invés de separar por espaço, olha aqui produção como é que está. Veja que o que delimita uma variável para outra é justamente o ponto e vírgula. Percebem a base? Então, aqui fica mais tranquilo para vocês controlarem a variável e seus dados. Então, é nesse sentido. Bem, a parte de exportação de dados, então, nós vamos utilizar o pacote nativo úteis, nesse sentido. Temos o XLSX, nós vamos usar o pacote write, XL. E também vamos fazer, que é uma coisa que eu mexo muito, que é o código LaTeX, vamos exportar para o console um código de LaTeX de um formato de tabela, para que eu veja os meus dados em formato de tabela. Se você escreve no editor de texto de LaTeX, você vai ver o código exportado já com uma tabela, simplesmente para você inserir no seu arquivo .tex. E isso nós vamos fazer com o pacote Xtable. Bem interessante, né? Então, as funções utilizadas são essas. Nós já usamos essa sintaxe em alguns outros momentos. Esses dois pontos representam a primeira, que é justamente o pacote. Isso aqui é a função que eu estou utilizando do pacote, e assim vale para os demais. E aí eu estou fazendo o processo da importação. Então, eu estou usando o pacote readxl para fazer a leitura dos arquivos binários. E eu estou vendo quais os arquivos que já existem nativo do XL, simplesmente para fazer uma aplicação. E verificando os arquivos, eu escolhi esse datasets.xlsx, que é um arquivo que tem estrutura table, é uma espécie de data frame mais bem elaborado. Por meio da função read underline Excel, eu faço a leitura dessa base de dados, e com ponto e vírgula dados, como o dado está associado a este objeto, que é do tipo da estrutura de dado table, eu consigo visualizar. A função read aqui, simplesmente eu vejo as primeiras linhas. E aí o que é interessante para o processo da exportação é que isso aqui foi só um processo para eu pegar o conjunto de dados, e o que nós vamos fazer na realidade nós já estamos com o dado processado e nós queremos exportar. Então aqui temporariamente eu criei um arquivo temporário do qual eu vou fazer essa exportação, que vai ser denominado o nome dele dados e do formato de extensão TXT. O apontamento para onde vai esse arquivo para dentro da minha máquina vai ser armazenado com um nome. O nome vai me dizer, na hora de eu imprimi-lo, ele vai dizer para onde é que está apontando. Então, aqui nesse sentido, eu criei simplesmente o arquivo sem nada lá. Criei uma base de dados qualquer aqui nesse sentido. Criada essa base de dados, essas linhas de comando que eu falei aqui anteriormente, foi na realidade uma espécie de importação para que eu fizesse uma leitura de XLSX. O que nós vamos fazer aqui agora no código 5.5, no segundo momento aqui agora, daqui é exportar. Então veja o que é que nós vamos fazer. Nesse sentido, eu estou pegando um banco de dados TXT, ele está sendo criado aqui nesse sentido. Está aqui o data frame, que é a minha estrutura de dado, está se associando com D. E agora o que é que eu vou fazer? Por meio da função write.table, perceba que eu criei um arquivo temporário que vai receber esse conjunto de dados aqui. Então, write.table está me dizendo que pega a estrutura de dados D, ou seja, o data frame, e o insira em X. Quem é X? É justamente o arquivo temporário que nós criamos dentro da nossa máquina. Vai estar separado por espaços, esse /T é um tab entre colunas, ou seja, eu estou separando por espaço. Eu não vou colocar os valores entre aspas, e o nome das linhas também eu não quero que apareça. Feito isso, eu faço a exportação para o arquivo específico e eu coloco aqui, abrindo o arquivo file.show. E aí você vai ver no tipo de programa que você tiver para fazer a leitura do TXT, esse file.show ele vai conseguir puxar do seu computador o programa para fazer com que você visualize o banco de dados que você exportou.
essa daqui é uma forma. Existe apenas essa forma? Não. Vai lá no livro para você conseguir visualizar melhor e ver outros formatos de como exportar banco de dados. Aqui foi a forma de como nós exportamos e visualizamos o arquivo de dados exportados. No arquivo 5.6, a gente consegue, nesse sentido, usando também um outro pacote nativo chamado Datasets, pegar um banco de dados chamado CARS, em que eu importo CARS e associo dados a esse conjunto de dados por meio de read. Eu consigo ver apenas os primeiros valores. Agora eu vou usar a função write_xls_xl. Então, essa linha de comando 6, para quem não tem esse pacote instalado, é esta função que puxa lá do CRAN, que é justamente o servidor do qual armazena os pacotes de todos os contribuidores, e a gente faz a instalação por meio dessa linha de comando 6. Por meio da linha de comando 7, a gente carrega, torna disponível as funções que estão nesse pacote para que a gente possa trabalhar. E aí segue a mesma sequência. Estou usando o getWD para mostrar o meu diretório de trabalho. Estou criando o nome de arquivo que eu quero. Por meio da função PAST, eu crio toda a sequência do que eu estou querendo, né? No caso, eu estou fazendo todo o apontamento, né? Ó, estou mostrando o diretório do trabalho, o nome que eu quero para o meu arquivo e estou separando essa sequência pela barra invertida, ou seja, esse caminho aqui, ó, ele está mostrando o caminho para o qual eu quero exportar a base de dados. Então, criada essa base de dados que está aqui, ó, que eu peguei de datasets, eu estou, por meio da função write_xl, na realidade o write_xl é o pacote, a função é write_xlsx, estou pegando a base de dados e exportando para este caminho. Por meio de File Show eu também consigo visualizar. E agora é um outro formato do qual eu posso criar, por meio de uma lista, numa base de dados exportada nessa mesma sequência, pense que a lista ela armazena diversos elementos que são diversos objetos, diversas estruturas de dados, por exemplo. Então, aqui no caso, eu estou com duas estruturas de dados, são dois vetores, ó. Então, nesses dois vetores, veja que quando nós exportarmos para este caminho aqui, do qual eu vou visualizar, olha o que é interessante. Aqui nesse primeiro caso, eu tenho uma base de dados só. Aqui nesse outro, eu tenho duas. Olha o que acontece na exportação, que é que eu vou visualizar. No primeiro caso, eu tenho só um conjunto de dados, que foi daquele CARS. No segundo, olha o que é que eu tenho. Eu tenho duas abas, que foi justamente o D1 e o D2, que nós criamos e exportamos. O ato de ter dois objetos na lista fez a criação na exportação de duas abas específicas. Olha como é interessante nesse sentido essa exportação. E por fim, nós temos agora por meio da função xtable, eu estou usando aqui também um conjunto de dados do pacote datasets, que é nativo, e estou pedindo os primeiros valores, eu já estou na fase final, eu estou pedindo os mesmos valores, deixa eu voltar aqui, vou visualizar, está aqui. Então, eu estou pedindo os mesmos valores lá de mtcars, eu estou pedindo só, independente da linha, as três primeiras linhas, eu estou pedindo as três primeiras colunas e quero que ele exporte no formato de LaTeX esse conjunto de dados. Ele está pegando os 7 primeiros valores. E aí, o que é que ele vai me mostrar? Ele está me mostrando a exportação por meio da função xtable. Esse conjunto de dados está exportando para um código em LaTeX, já no formato de tabela, aquele conjunto de dados. Olha que fantástico isso. Se eu entendo sobre LaTeX, tenho um editor de texto e estou exportando o conjunto de dados, basta eu pegar o código aqui, copiar e jogar lá no meu .text. Olha que formidável nesse sentido. Bem, gente, foi uma aula extensa,
Veja que a gente não consegue estar diretamente dentro do R, porque exige muito desse sentido, a aula ficaria muito extensa, mas vocês podem visitar lá o nosso livro no capítulo 5 especificamente. Vai lá no capítulo 5, visualiza, tenta ver mais exercícios para que você possa elucidar melhor tudo isso que nós aprendemos. De toda forma, pensem comigo, todos os scripts que estão aqui no livro, nós temos disponível, vai lá na página do livro, lá na página do livro tem uma opção que pergunta onde estão os scripts do livro do código R. Aí você vai lá, clica no link específico e tem acesso, para não precisar copiar do livro, já tem lá tudo prontinho e tudo bonitinho. Era isso que queríamos falar nessa aula de hoje, espero que tenha levado mais conhecimento para todos vocês. Sugestões, perguntas, críticas, procure as plataformas específicas para poder entrar em contato com a gente e compartilhar o conhecimento do que é que vocês acharam dessa aula de hoje. Lembrem-se, o conhecimento é uma liberdade necessária. Até!